O experimento da jangada Kali foi uma tentativa extremamente equivocada, conduzida por um cientista realmente incompetente. Santiago Terra Rasa era um antropólogo obcecado em estudar o comportamento violento em humanos. Nos anos 70, ele foi inspirado por um experimento feito com macacos. O experimento revelou que a maior parte da violência naquela espécie era impulsionada pela necessidade de ter relações sexuais com fêmeas. Santiago, então, queria testar essa hipótese em humanos. Santiago disse que, se pudesse encontrar razão para a violência na espécie humana, então poderia descobrir o segredo para a paz mundial. Esse era o seu pensamento. Agora, vou fazer uma pausa aqui para dizer algo sobre o Santiago. Ao longo desse vídeo, quase toda vez que ele tomar uma decisão ou tiver uma ideia, você provavelmente vai pensar: meu Deus, que cara idiota, que cara estranho e burro. E pensamentos assim estão corretos. Santiago era um péssimo cientista e você vai ver isso durante todo esse chamado experimento. Mas, de qualquer forma, nos anos 1970, ele idealizou a expedição da jangada Kali. No experimento Santiago, 10 pessoas seriam colocadas em uma balsa que atravessaria o Oceano Atlântico, da Espanha ao México, ao longo de 101 dias. Com quase 12 metros de comprimento, a jangada era bem grande, então o espaço não seria um problema e a comida das pessoas seria fornecida e racionada antecipadamente. Ainda assim, era super perigoso, mas esse era meio que o ponto. Santiago acreditava que, em situações perigosas e de estresse, as pessoas reverteriam seus instintos básicos. Santiago encontrou 6 mulheres e 4 homens de diferentes origens e países. Ele escolheu um grupo bem diversificado de pessoas para criar uma atenção e para criar um microcosmo do mundo na sua balsa. Agora, dito isso, Santiago não escolheu as pessoas aleatoriamente. Ele queria que elas tivessem relações sexuais entre si. Então, todos tinham entre 20 e 30 anos e eram todos bastante atraentes. Santiago também incluiu um padre muito charmoso no grupo, porque ele queria ver o que acontecia. Então, Santiago tinha seus experimentos prontos e seus sujeitos estavam selecionados. Na manhã de 12 de maio de 1973, a jangada Kali partiu. O experimento, como Santiago via, seria basicamente ele sentado em um canto, anotando sobre as pessoas na balsa, enquanto elas inevitavelmente se transformavam em um caos sem lei nenhuma. Para mim, particularmente, isso soa menos científico e mais fetichista, mas esse era o teu plano. E para realmente mostrar como esse experimento era estranho e nada científico, devo observar para vocês que o contrato que os 10 participantes tinham que assinar exigia que eles entregassem as suas almas, os seus corpos e mentes para Santiago. Santiago também distribuía questionários semanais aos participantes. Esses incluíam perguntas sobre como eles se sentiam em relação às outras pessoas a bordo, quem eles gostariam de se livrar, quem mais gostavam, com quem mais gostariam de dormir, ou seja, quase como um BBB, né? Algumas dessas perguntas eram sobre o que levaria cada pessoa à violência ou o que achavam que levaria os outros à violência. Estranho e meio assustador, mas esses questionários eram todos respondidos em particular e compartilhados apenas com o Santiago. Na verdade, era bastante óbvio que Santiago queria que seu experimento seguisse um caminho, que era o da violência. Ele queria que essa balsa, essa jangada, se transformasse em um caos de agressão e violência para que ele pudesse testemunhar tudo isso. Mas, semanas no vazio, isso simplesmente não estava acontecendo. Na verdade, todos estavam basicamente se tornando melhores amigos.
eles estavam se divertindo muito na balsa. Vídeos feitos do experimento mostram os participantes sorrindo, rindo, brincando juntos. Agora, Santiago queria que as pessoas tivessem relações sexuais entre si. Ele pensou que isso criaria conflito e assim levaria à violência. E, eventualmente, Santiago conseguiu o que queria. Os encontros começavam a acontecer, alguns dos homens e mulheres começaram a dormir juntos, mas eles estavam apenas entediados. Não havia ressonância emocional ou nenhum tipo de apego envolvido. Então, o sexo realmente não estava levando a nenhum tipo de conflito. No total, no geral, o experimento estava indo numa direção oposta do que o Santiago queria. À medida que o grupo ficava mais próximo e mais amigável entre si, os questionários de Santiago ficavam mais provocativos. Quantas vezes você se masturbou? Com quem você teve relações sexuais? Com quem você quer ter relações sexuais? Com quem você quer matar? E claro, em resposta a essas perguntas bizarras e ao humor cada vez mais insatisfeito de Santiago, o grupo começou a desgostar dele. Em um questionário, uma resposta popular à pergunta quem você mais desgosta, adivinha quem ganhou? Foi o próprio Santiago. Em uma manhã, algumas das pessoas estavam pescando e alguém pegou um pequeno tubarão. Eles puxaram o tubarão para o convés e, com razão, o grupo ficou bastante empolgado. Lendo o diário do Santiago sobre esse momento, parece que ele pensou: é isso, é agora que a violência vai aparecer. No seu diário ele escreveu que eles esmagaram a cabeça do tubarão com um machado e rasgaram a sua carne. Mas, pelo que você pode perceber nas filmagens, o grupo estava apenas cortando o tubarão e jantando. Não havia nada de violento acontecendo. E para o desgosto de Santiago, as boas vibrações continuavam. A real é que as pessoas a bordo estavam apenas se divertindo, se encontrando de vez em quando e cada vez mais ressentido com o Sr. Santiago. De fato, sujeitos do teste estavam se aproximando a cada dia que passava. Eles tinham que viver uns com os outros e, portanto, eles começaram a compartilhar detalhes mais íntimos das suas vidas. Estava acontecendo algo realmente saudável e bonito. Enquanto isso, Santiago estava sentado em um canto, apenas esperando que todos se matassem, o que não estava acontecendo. E aí, Santiago começou a manipular descaradamente o seu experimento, entre aspas. Ele convocou uma reunião e disse a todos que estavam muito amigáveis uns com os outros. Ele os repreendeu por não levarem o experimento a sério. Então Santiago começou a ler as respostas aos seus questionários profundamente pessoais em voz alta. Por exemplo, ele disse a uma pessoa que a outra queria matá-lo ou que uma terceira pessoa queria ter relações sexuais com ela. Era uma maneira grosseira e estranha que ele pensava que poderia virar os sujeitos uns contra os outros. Em um momento, inclusive, ele chamou a única mulher negra a bordo de primitiva e disse que ela deveria dormir com um homem negro na balsa porque era natural. Claro, e aí tudo isso só fez o grupo odiar ainda mais o Santiago. Eles já eram bons amigos e as manipulações do Santiago realmente fizeram muito pouco para mudar isso. Foi por volta dessa época que alguns grandes jornais tomaram conhecimento do experimento e informalmente o chamaram de a balsa do sexo. Os jornais relataram quase exclusivamente sobre as escapadelas sexuais que ocorriam na balsa. A universidade na qual Santiago estava trabalhando, é claro, viu esses artigos e manchetes. Eles consideraram a história da balsa do sexo uma publicidade terrível para a universidade. E imediatamente cortaram todos os laços com Santiago e o seu experimento. Depois de saber pela sua universidade que eles estavam basicamente demitindo, Santiago ficou mais miserável do que nunca. Então, uma tempestade tropical se aproximava da balsa enquanto eles derivavam para o Caribe. Santiago havia nomeado uma mulher sueca chamada Maria como a capitã da balsa. Era seu trabalho liderá-los em tempos difíceis e, geralmente, manter a balsa em uma movimentação, em uma direção correta.
ela decidiu que deveriam se abrigar em uma ilha caribenha próxima. Santiago argumentou que o contato com a civilização atrapalharia o seu estudo, mas Maria se recusou a arriscar a vida dela e de todos ali por um experimento aparentemente fracassado. E aí Santiago simplesmente usurpou sua capitania. Ele disse que ela não poderia ser a capitã e, em vez disso, se nomeou como capitão. Santiago mandou todos entrarem na cabine, trancarem as portas e apenas esperarem a tempestade passar. Felizmente, a tempestade mudou de rumo e tudo que a balsa pegou foi um pouco de chuva, um pouco de vento. E ainda assim, Santiago agora era o capitão da balsa. Depois desse incidente, todos basicamente concordaram que odiavam Santiago. Eles até pensaram em matá-lo, chegando ao ponto de teorizar sobre como poderiam fazer isso parecer um simples acidente. O grupo eventualmente reconsiderou e decidiu não matar Santiago. Então, em uma manhã, um cargueiro estava vindo em direção a eles. Literalmente, o navio gigante estava vindo direto para a balsa e os atropelaria se não mudassem de direção. Se isso acontecesse, todos morreriam. Santiago, agora o capitão, obviamente entrou em pânico. Ele correu pela balsa gritando, sem ideia do que fazer. Enquanto isso, Maria, a ex-capitã, permaneceu calma. Ela deu instruções a todos sobre como sinalizar para o cargueiro mudar de curso. Depois desse incidente, Santiago meio que se retirou do experimento completamente. Ele parou de distribuir os questionários, parou de fazer as anotações, parou até de realizar as reuniões. Em vez disso, ele simplesmente se isolou. Santiago ficou doente e apenas ficou lá sentado na cabine o dia todo, a noite toda, sendo atendido pelos participantes, um deles dos quais era médico. Mais tarde, concordaram que ele provavelmente estava fingindo estar doente para chamar atenção. Com Santiago basicamente eliminado do quadro, as coisas na balsa estavam melhores do que nunca. O grupo estava livre para se divertir e aproveitar sem algum cara assustador constantemente à espreita de canto. Os participantes disseram que, após Santiago se retirar da expedição, eles se tornaram um grupo ainda mais unido. Foi quando as suas amizades casuais se transformaram em vínculos intimamente genuínos. Eventualmente, a balsa chegou ao seu destino e todos basicamente se tornaram melhores amigos. Apesar da necessidade profunda e obsessiva de Santiago por violência, isso nunca aconteceu. O grupo cresceu mais próximo e formou uma espécie de sistema de apoio. Eu realmente gosto muito dessa história porque ela representa a bondade triunfando sobre o mal de uma maneira bastante simples. Seu experimento estava longe de ser científico e, apesar das suas manipulações descaradas e antagonismo constante, ele nunca conseguiu a violência que tanto desejava. Em vez disso, ele criou um grupo de amigos para a vida toda.